Boa noite, senhoras, boa noite, senhores. Inexplicavelmente, quinta tentativa de fazer um vídeo, agora sem flash, porque a bateria está acabando. Estou conversando com o Guerra para o meu canal do YouTube, o Resenha com Resende. Se você puder deixar um like, se você puder se inscrever no canal, para ajudar no crescimento e no fortalecimento dele. A ideia, e agora vai de uma vez só, a gente conseguiu fazer as configurações certas, uma tomada, o vídeo do tamanho que ele ficar, a gente sobe ele para a internet. Estou conversando com o Guerra, um amigo que eu fiz ao longo desses últimos 2 anos. Conheci essa pessoa admirável numa situação inusitada, num posto de gasolina, quase 10 horas da noite. E ali a gente começou a construir uma relação de respeito e amizade, ainda polarizado por ele estar superintendente de um sindicato, do Sinmeta-Erge, e eu por estar diretor nomeado do STAM. E acho que talvez a época que nós nos conhecemos foi a época de maior polarização desses dois sindicatos. Hoje eu acho que com a saída do Guerra, do Sinmeta-Erge, com a minha saída do STAM e com o relacionamento que nós criamos ao longo desse período, as discussões sobre sindicatos nesses grupos de WhatsApp, elas se refrearam e se estabeleceu ali, então, uma relação de respeito, da qual eu acho que eu e o Guerra somos bem responsáveis, por esse novo momento que esses dois sindicatos acabaram se encontrando, porque, me perdoe, Guerra, mas aquela turma de delegados não dava para mim. Eles eram muito fáceis. O polo de inteligência do Sinmeta-Erge está aqui do meu lado. E eu queria agradecer a cada um dos delegados e ex-delegados do Sinmeta-Erge, porque vocês fizeram a minha alegria durante muitos dias e muitas noites com as suas pérolas em discussões fabulosas no WhatsApp, que vocês perderam absolutamente todas. Está aqui o Guerra, nós vamos conversar sem censura sobre o que ele tiver a fim de conversar. Em primeiro lugar, não gosto do termo pérola, não. Gosto do símbolo químico de merda. Qual é mesmo? Subnitrato de pó de merda. Porra, isso daí é do caralho. Importado do Colégio Pedro II, primeiro ano do científico, 1985. Esse daí é o escangalho de rir. É impagável. Dedico ao professor Ramon, ao professor Ramon, meu professor de química querido, um tarado de primeira qualidade que dava em cima de todas as menininhas quando não havia importunação sexual. Vamos lá, Guerra. Assunto livre, papo livre, boa papo noite franco. Aí a todos. Pela quinta vez. É um prazer. Boa noite não, boa madrugada. E estamos aí para conversar, debater, trocar ideias sobre todos os assuntos pertinentes ao mundo do táxi. Acho que a gente podia, já que começar com o carnaval não deu certo, vamos começar com os sindicatos. Você hoje livre, porque quando a gente é de sindicato, de certa forma, a gente tem voto e fala de partido, há de se respeitar a hierarquia do sindicato, representado sempre pelos seus diretores-presidentes. E acho que hoje, tanto eu quanto você, temos essa liberdade poética de poder falar a respeito com liberdade. E aí queria as tuas impressões sobre o momento que a gente vive hoje, tanto no Sinmeta-Erge quanto no STAM, pela sua ótica, pelo seu ponto de vista. Tá, tem 2 poréns, O primeiro porém dos dois sindicatos, que apesar deles se polarizarem, ficarem se degladiando numa arena romana virtual, sim, os dois estão na mesma merda, ou compartilhando o mesmo subnitrato. Eu tive que falar isso, eu não aguentei. Por quê? Porque o sindicato, nós somos autônomos, sim, seja auxiliar, ou seja permissionário ou autorizatário. Todos autônomos por acepção. Mas a gente só vira taxista através da prefeitura, que é através da sua secretaria, que dá o número de RATR, ou seja, acaba sendo um órgão patronal. E o sindicato, quando não é patronal, quando ele defende o trabalhador, ele
historicamente, qualquer sindicato de qualquer país, cidade ou estado, ele é paternalista com o seu trabalhador e ele dá porrada. Eu vou te fazer um corte. Você sabe que os politicamente corretos vão reclamar da fumaça do nosso cigarro, né? Eu quero que se dê. Politicamente é chato pra cacete, porra. Anteontem a Emerson foi reclamar porque eu fiz um vídeo sem camisa como se a minha credibilidade fosse na minha tetas. Não, mas estava obsceno. Tava obsceno. Te garanto que obsceno. teve gente que... Não, tem. A gente sabe que tem os enrustidos que devem estar usando ela hoje de forma não convencional. Né? Aí, pô, é chato pra cacete esse politicamente correto. Eu acho chato. Eu gosto da coisa espontânea. Sim. Tem que ter espontâneo. Eu acordei no meio do furacão, olhei lá o seu WhatsApp, olhei o WhatsApp que o Emerson me mandou sobre o Denis Moura, vi o vídeo do Marcelão e resolvi fazer. Aí depois eu botei a camisa porque o Leôncio, não, eu quero... Logo o Leôncio? Não, o Leôncio me deu bem. Não, mas eu falei isso pra ele reclamou da camisa. Aí Roto falando dos farrapados, jura? Mas, pô, eu gosto do Leôncio. Eu gosto dele também, eu gosto Leôncio dele. É o cara que eu enguicei lá na ilha, o maluco saiu lá de Copacabana, foi lá na ilha pra me dar uma chupeta. E olha... Ele é gente boa. Não conheço ninguém no mundo do táxi que tenha tanto equilíbrio emocional quanto o Leôncio. Você pode xingar, você pode espoliar, você pode brigar e ele mantém. Ou ele é super inteligente, ou ele falta algum pedaço. De repente é um iceberg, irmão. É impressionante. Tem outra Ninguém tira ele que é do sério. Tem duas pessoas que são assim. Quem é o outro? Lawrence. O Lawrence é bom também. Ele é não equilibrado. levanta a voz. Ele é equilibrado. Ele pode estar com ódio. E Eu é bom acho de que porrada. nós dois não somos, não. Não, a gente é reativo. A gente... Meu irmão, a fábrica de pólvora tá lá em São Cristóvão. Porra, se der fagulha aqui, explode lá. É verdade, é verdade. E o Fabiano Santana. É um garoto inteligente ele. Gosto. Pena que, na minha opinião, o Fabiano tem um pouquinho de dificuldade, isso vai gerar uma crítica do cacete, que se foda, eu tô nem aí. Né? O Fabiano tem alguma dificuldade de dar passo para trás, depois dele formar a ideia dele sobre um determinado assunto. De reformular. Isso me incomoda um pouquinho, porque um dos sinais da inteligência, né, é conseguir fazer o que eu fiz com esse cara. Descobrir, ao invés de pontos exclusivos de atrito, sem questão pessoal ou homofóbica, a gente conseguiu identificar pontos de atração sobre personalidade e sobre o que se quer em relação ao mercado de táxi. Eu quero o bem do táxi, ele quer o bem do táxi. Andávamos em calçadas diferentes, hoje andamos pelo meio da rua juntos. Isso é sinal de inteligência. Fabiano é um grande cara, Fabiano é um homem inteligente, ele tem desenvoltura, ele arquiteta bem as ideias, ele tem a capacidade de discurso muito boa, mas acho que às vezes, e o projeto 078, para mim é um dos maiores casos do que eu estou falando aqui. Mas aí é que é algo interessante. O 078, todo mundo está jogando nas costas do Fabiano. Eu não, tá? Não. Grande maioria. Que fique registrado. Ele é um grande defensor. Porque ele foi o cara que mais abraçou. Sim. Mas ele sabe que tem pontos horríveis naquilo ali. Sim. Mas... E que nós não vamos tirar do jeito que entra. Aí, qualquer projeto político, ele pode entrar uma Viviane Araújo e sair uma baranga. Não há nenhuma dúvida. Né? E isso é o que mais me assusta. Eu acho que, não do PL 078, mas voltando para trás, da 13640... Aconteceu exatamente isso. Eu acho que o maior erro das ditas lideranças, principalmente aqueles que ficaram indo a Brasília 50 vezes, foi ter a ilusão... 50 não, 48. Foi o cara que mais foi a Brasília, foi o meu amigo 48. Isso está registrado em áudio. Você ouviu. Você ouviu. Eu fui 48 vezes a Brasília. Conclua seu pensamento, não botar 50. Eu acho que a maior ilusão foi achar que na conversa, no papinho gostoso de corredor, que ia levar todo mundo no papo. Eu acho que o maior erro nessa guerra contra os aplicativos foi não esperar o esgotamento jurídico. Aí alguns vão falar, mas porra, depois da lei
a ação lá no Supremo e a gente perdeu. Mas a lei já estava feita. Sim. Era uma outra situação. Acho que a gente tentou antecipar para brecar e acabamos... E acho que nós tentamos, Guiardo, se você me permite, ter a ousadia de legislar na profissão do outro. Quem legisla na profissão é você mesmo. Sim. Eu posso criar leis para o táxi. Como aqueles colegas, vou me aproximar aqui, como aqueles colegas idiotas, bucéfalos, criaram o Código de Conduta do Taxista junto com o Osório, né, e que posam de defensores de categoria e que fizeram esta cagada que oprime o taxista desde 2013. É responsabilidade nossa ter permitido que aquele código de conduta saísse do jeito que saiu. E aí na 3640 resolvemos legislar na profissão dos outros, imaginando que os outros não fossem reagir. Só que se a gente lembrar daquele programa do Balança Mas Não Cai, que até por um acaso é alusivo ao sindicato, tinha o primo pobre e o primo rico. Nós somos o primo pobre dessa questão. E achamos que num país como o nosso, o primo pobre idealista ia vencer o primo rico que faz o que faz. Eu acho que o maior erro foi se fazer de vítima. E talvez não ter aceitado a reunião em que o americano sugeriu que a gente suspendesse. Quando se começou a perder, ele fez uma reunião com quase 120, 130 pessoas e sugeriu, vamos parar porque vai dar merda. E a galera, na empolgação de estar descendo a ladeira, e hoje ele é um dos mais culpados. Mas aí também é um dos mais culpados, porque quando o Titanic rompeu, né, caiu de proa e a polpa foi afundando, teve gente que pulou do barco. Tinha uma que tirava foto com o Zaratini para cima e para baixo, sim, que depois veio candidata lá a deputada distrital, que depois falou mal. Sendo que numa reunião com ela aqui, e a Moniquinha do TJ estava junto, que a gente se reuniu... Moniquinha, beijo pra você, minha linda. Que a gente se reuniu, se eu não me engano, em maio de 2016, no Petisco da Vila, né? Ela chegou de Brasília, a Moniquinha me ligou, vamos se encontrar, quero te apresentar uma pessoa aí que eu conheci ela. Eu falei para ela, vamos esperar o esgotamento jurídico, Não, o taxista vai morrer, o taxista tem 2 meses de vida, o taxista está aí até hoje. As duras penas, sim, mas estamos. Adaptação. Eu acho que o maior problema foi se fazer de vítima. Eu acho que se esperasse o esgotamento jurídico, eu acho que se as ditas lideranças do Brasil afora não tentassem comparar os serviços. Eu acho que o discurso tinha que ser diferente, porque o que a sociedade fala é a livre concorrência. Mas não tem como você ter uma livre concorrência quando você tem alguém... De 2 modelos concorrenciais diferentes. E sendo um estatal. Sim. Não é concorrência. É como assim, mal comparando, essas cooperativas que montaram tipo seguro, quererem concorrer com seguros de companhia de seguros. Então... E deixa eu aproveitar para dar um recadinho. A Aruana Seguros, ela é uma seguradora legalizada junto à SUSEP, ao Ministério da Fazenda. Né? Aproveitem a oportunidade, quem tiver com dificuldades, aproveite a oportunidade de fazer o seu segurinho de terceiro mais barato. Eu não conheci preço melhor, viu? 12 parcelas de 90 para um seguro de um motorista novo, eu acho um bom preço. Aproveitem. Né? Não entrem nas ideias de lavador de carro, né, que acha que está fazendo seguro total a 12 de 90. Porra, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. E o mais engraçado é que você me mandou isso da Aruana pelo Stan, e o Oséias do Semetaes, não é o Oséias... Da Secretaria, não. Da Secretaria, não. Ao mesmo tempo também me mandou pelo Semetaes, a parceria, né? Uhum. Agora até me perdi, a gente estava falando sobre Fabiano. Sobre Fabiano, e antes do Fabiano, né? Sobre, assim, para falar de sindicatos, né? Eu depois queria que você me dissesse, da sua saída do Cimenta-Erg, o que você imagina que vai acontecer em curto e médio prazo com o Cimenta-Erg, para onde ele vai?
Cara, Na sua visão. Eu acho que o Cemeta-Erge, ele precisa, né, de alguém abaixo do presidente que reformule os quadros. Eu tentei, não consegui. Talvez pela grandiosidade que se quis dar. Aí é mais culpa minha do que propriamente dos caras, porque como é que começou a história de eu virar superintendente? Para as pessoas entenderem. O Oséias... Antes de você tinha o Igor. Não. Preste atenção. Vamos começar. Manifestação, aquela que o Igor foi falar com o prefeito, junto com o Léo do SDU. Que a turma apelidou de curral. Do aterro. Não. Antes. Essa é antes. Tá. Essa, se eu não me engano, é 2015. Tá. 2015 ou 2014. Aquela do dia 1º de abril. Tá. Aquela que parou o Rio, que foi André e Ana Raio, se eu não me engano, recebidas pela Relações Públicas do TJ, uma juíza, que eu esqueci o nome dela, simpaticíssima, e o Léo Marques e o Igor foram ser recebidos pelo prefeito. Pelo Eduardo. Ali tem uma história interessante. Uma semana antes da manifestação, eu, como tinha rompido, deixado de ser sócio do Stan, em dezembro, eu perguntei para o Luiz Antônio se ele ia fazer alguma coisa jurídica contra a Uber. Ele falou que não, que ele nem sabia o que era Uber. Estava do lado uma menininha meio fortinha, a Aline, eu pedi a minha ficha, ela trouxe, que eu falei que queria olhar o negócio, rasguei, ela deve lembrar disso, ele deve lembrar. Rasguei, peguei o isqueiro, a carteirinha e queimei. A partir dali, eu tomei ódio mortal do Stan, porque eu não entendia como é que um presidente de sindicato não ia fazer nada, sentado lá. Uma semana antes dessa manifestação do Igor, eu era vice-presidente da Cidade do Samba. Os cooperados, inclusive o Léo Loureiro, que eu tenho que falar aqui, me ajudou muito, não foi pouco não, me ajudou muito, até me surpreendeu, porque era um cara caladão, que ficava na dele. Ele era calado? Era, no ponto. Quanta diferença, hein, Momô? E aí a gente, dentro do grupo da Cidade do Samba, discutindo, teve uma pancadaria na Lagoa, tinha um cara da Cidade do Samba, Luiz Felipe, gente boníssima, que se meteu falando lá, e alguns caras da Cidade do Samba, porra, você entende de lei, você procura, você busca, vamos fazer alguma coisa, e desse grupo da Cidade do Samba, a gente criou um outro grupo, que era todos contra a Uber, e o grupo, em uma semana tinha 200 pessoas. Oh, que legal. E aí, quem era a minha referência fora o Stan? Para mim não existia Cemeta-Erge, para mim existia a Abratax com o Ivan, que eu tive muitos embates em 2010 com o Ivan, André do táxi. Peguei o telefone, liguei pro André, conversei com o André, não, vamos fazer uma reunião, você chama seu pessoal, eu chamo o meu. Ele era ali na Penha, a Motab, esqueci o nome da rua, mas ali na frente da Estação da Penha, do lado oposto da igreja. Fomos lá eu, meu presidente na época, o Ricardo, mais alguns amigos, Léo Loureiro. E aí começamos a discutir, o André, aquele estilo, né, quer se impor. Aí quando ele encontra um algoz no mesmo tempo, ele fala, fiz o dever de casa direitinho, essa é. E aí tinha um maluco, com cabelo Tonhonhon me olhando, maluco, e eu falando pro Ricardo, pô, esse maluco quer me pegar na porrada. E esse maluco quer me pegar, e o maluco me olhando, e toda vez que o André falava, eu ia lá, rebatia, o André falava, eu ia lá. Conclusão, a reunião na Motab não deu em porra nenhuma. Esse cara de cabelo Tonhonhon era o Igor, que estava lá na Motab para pedir a Kombi do André para fazer a manifestação. E aí, quando veio a manifestação, que eu soube que o cara era o Igor e que eu soube que, porra, aí o André virou meu inimigo. Porra, me traiu. Eu tô fazendo de tudo para não ter uma manifestação, que eu sabia que a manifestação, entre aspas, tem gente que diz que não, mas foi um tiro no pé,
porque você deu propaganda em rede nacional. Projetou o Uber, é verdade. Do aplicativo, todo mundo ficou contra o taxista. De março até mais ou menos a Easy Taxi e a 99 resolverem aplicar em descontos, a gente passou sufoco. Eu, por exemplo, só vivia de corrida corporativa e dos meus clientes que eu tinha, que não tinham aderido ainda ao Uber, por fidelidade e por amizade. Todos os taxistas passaram. E uma semana após a manifestação, eu com a minha advogada, eu fiz uma reunião aqui no Extra, Boulevard, e que o Léo me ligando toda hora, tinha um outro parceiro também lá da Pedra da Gávea que ajudava, que, desculpa, esqueci o nome, tem muito tempo, me ligando, cadê a advogada? Tem gente pra caralho aqui, tem gente pra caralho. Eu, calma, que eu tô chegando. Quando eu chego, maluco, tinha uma multidão. Oh, que legal, cara. Mas tinha gente, tinha gente até em cima da árvore, maluco. Aí pra tu ver, tinha gente pra cacete. Parecia até, não comparando as mesmas proporções, o Flamengo quando chegou da conquista da Libertadores. Aí a advogada falou, ficamos de resolver. E tinham dois carecas que eu fiquei olhando. Um que toda hora interrompia a advogada, que era o Murta, e um outro que fez uma pergunta, a advogada respondeu, ele fez cara de paisagem, que era o Oliviero. E no final da reunião, Perdão, o Oliviero? Estava na reunião. Na rua? Estava, nessa época ele ia. É? É porque quando você entrou pro movimento, ele já tinha se desgostado. Nesse mesmo dia tinha a reunião do SDU para o Igor falar para a rapaziada o que tinha se tratado com o prefeito. E no final da minha reunião chegou um carro, cantando pneu, sai um moleque, aí olhando para a cara do moleque que não tinha mais cabelo tonhão, tinha raspado, era o Igor. Igor, você vai vir candidato a político? Eu cheguei, porra, não, irmão, meu negócio é entrar na justiça e brecar o Hugo. Aí a gente conversou, bababá, ele pediu para mim ir, até deu crédito na reunião do SDU, e ali eu conheci o Oliviero. E a gente marcou para se encontrar, para tentar alguma saída jurídica, mas esse encontro, entre aspas, nunca aconteceu. E eu e o Léo continuamos caminhando. Um belo dia, o Léo me liga, porra, me passou uma mensagem, um cara chamado Fabiano, e ele diz que está com o pastor Oliviero, e bababá. Pô, Léo, vamos com cuidado, porque só tem oportunista. Conheci o tal do Fabiano, me aproximei do Oliviero. O Oliviero chegou, meu irmão, já que o Stan não quis, eu quero entrar na justiça, e aí unimos os quatro, eu, Léo. Num determinado momento, não vou dizer aqui particularidades e dificuldades do Fabiano, foi afastado, e a duras penas, o Léo também depois de muito ajudar, depois quis seguir caminho próprio, e conseguimos entrar na justiça. Após a entrada da justiça, o Igor, como não conseguiu a presidência do CRT, que ele até queria que eu viesse como vice na chapa dele e eu não quis. Ah, o Igor, inclusive, me excluiu, viu? Aí eu não sei. É, porque o Clóvis me aproximou dessa última eleição do CRT, eu ia compor chapa. Aí o Igor, porque... Mas isso tem uma história engraçada. A gente fez uma reunião na CADEG, o Chiquinho, antes dessa reunião da CADEG, eu fui com o Igor na CCRJ, o Chiquinho não quis contrariar o Severino. E a composição da chapa, na verdade o Milton se torna presidente, porque a ideia era o Igor vir como presidente. Sim. E eu dei a ideia do Milton vir como vice, porque na verdade era para o Milton se contrapor a quem o Bezerra indicasse. Perfeito. Essa foi a minha ideia. E lá o Igor comprou e eu consegui o que eu queria. Eu não queria era vir em chapa de CRT. E uma pena, viu, presidente Milton, que o CRT tenha se apequenado da maneira que se apequenou. E uma instituição necessária. Mas não se apequenou só por causa do Milton. Não, mas a gestão é dele, então se eu tenho que culpar, eu vou culpar sempre o Alan, presidente. que é o vice. Sim. E que aparecia muito mais do que o presidente. E que eu acho que hoje sobrou eles dois. E o Milton, eu acho que... Tinha o Alexandre Vieira. Presidente do CRT, Milton, o senhor ainda está no Rio de Janeiro?
porque a última vez que lhe vi foi em Brasília, quando tentou me colocar numa situação de extrema delicadeza na frente de mais de 200 pessoas, e eu lhe respondi à altura. E depois, em algumas discussões de grupos de WhatsApp, que o senhor cismou que eu devo ter entonações homossexuais. Olha bem pra minha cara. Eu, como viado, não ia arrumar dinheiro. Então, nem que seja por falta de opção, presidente Milton, eu gosto de mulher. Porque não ia me dar bem vendendo o corpício aqui, entendeu? Devia aparecer para fazer valer a sua posição de presidente do CRT. Tomara que venha logo uma próxima eleição e que você não faça mais parte dela. Meu desejo, viu? Tanto quanto eu desejei a sua não permanência na rodoviária Novo Rio. E aí, após isso, o Igor pede para ser delegado do CEMETAERJ, pela parceria que ele já tinha com o Oliviero deu, e o Igor decide chamar, se eu não me engano, Marta, Brunão e Ana Raio para delegados. O Oliviero pergunta se eu queria ser, eu falei que não, e indico o Davi Marques, que era da Santo Afonso, para ser delegado. Eu sei que o grupo não durou uma semana, porque não sei se foi a Ana Raio, não sei se foi a Marta, falou alguma coisa do Oliviero, o Oliviero respondeu ríspido, e ali o castelo de carta ruiu, e o Igor continuou até que ele se afastou do táxi. E você assume... Não, aí fica quase um ano essa brincadeira, final de 2000... começo de 2017, no meio do ano, em agosto de 2017, 18, 19, é isso aí, agosto de 2017, o Oséias, que é sócio benemérito do CEMETAERJ, ele sempre teve uma aproximação muito forte do Carlinhos Soares, porque o Carlinhos Soares teve uma época que foi vaucheiro da Rio Comprido Táxi e da Vale Táxi. Tá. E aí começa ele articular por debaixo dos panos a absorvição do TAS pro CEMETAERJ. Aí um dia o Oliviero me liga, olha só, irmãos, o Oséias está aqui querendo fazer uma ponte, só que eu quero que você esteja junto. Eu cheguei, eu só vou estar junto se eu estiver acima, se eu estiver no meu patamar não tem jeito, porque o TAS tem gente muito boa, mas também tem gente muito ruim. Muito ruim que eu digo não é ruim de inteligência, não. Ruim como pessoas. E essa pessoa sabe de que eu estou falando. Será que eu preciso comentar? Não, é aquela que você deu, quando você entrou na CCRJ, você buzinou, ele abaixou o vidro e você sacaneou. Ah, aquele cara que na Presidente Vargas eu disse, e aí, idiota, da onde tu foi expulso, eu agora sou sócio? Esse aí não aguentou uma semana. Deixa ele sem nome, porque ele sabe o que ele é e no que ele se transformou. Eu vou dar cartaz para ele. Esse aí é o... E aí, qual foi a visão que eu tive? Eu vou puxar quem eu tenho interesse, e que no final das contas acabou dando certo. Fabiano, Lorenz, Josemar, que é muito mal aproveitado no CEMETAERJ, já pode ser até culpa minha. E teve mais um do TAS que ficou, desculpa, que eu não estou lembrando. Mas Fabiano, Lorenz, Laíno. Desses todos, o Laíno foi o que mais me surpreendeu, porque vestiu a camisa, largou o TAS, não falava de TAS, não tinha rancinho de falar de TAS, como infelizmente o Alexandre Barros saiu do CEMETAERJ por divergências comigo, por achar que ali a gente tinha que seguir uma trilha do TAS que eu acho completamente errado, que eu que fiz isso, que eu que fiz aquilo, sempre gozando com o pau dos outros. E ficaram ali. Vou me abster de comentários. Eu acho que o grande problema no CEMETAERJ foi que eu criei o meu grupo, eu trouxe o meu grupo de WhatsApp, que depois que acabou Todos contra Uber, virou Exército Balto. Eu trouxe um grupo muito grande, trouxe gente de fora do grupo, e aí virou o samba do crioulo doido, meu irmão. Para você gerir, né, uma miscelânea, uma sopa de letrinhas, ficou difícil. Alguns desempenharam papel excelente, alguns me traíram, me deram facada nas costas. Típico, né, do ser humano. Posso falar? Robocop? Esse eu vou falar.
porque eu já conversei com ele com isso, me deu uma facada nas costas, porque eu estava preparando o terreno para ele assumir minha vaga. A partir disso, eu fiquei ali mais 2 anos tentando arrumar alguém que o Oliviero confiasse, Certo. e que eu sei que seria um cara digno, que não iria se corromper. Achei 2. Um, por causa de palhaçada, era o Leandro, que acabou largando de mão, indo cuidar da vida dele, que é um cara excelente, que veio do grupo do Léo e do Ricardo, que era subaproveitado lá. Que tiveram também a passagem relâmpago, né? Pelo Cimenta Erge, né? Na verdade, o Léo nem entrou, por conta pessoal. O Traideira veio a contrapeso. Desculpa, mas veio a contrapeso, porque é um ex-taxista em atividade. Tanto é que ele aparece hoje no vídeo e não fala nada, só está lá para compor. Né? O Ricardo é um cara interessante, ele não é burro. Ele é um cara extremamente político. O cara tem 2 cérebros, bicho. Tem Sim. um no nariz e um na cabeça. Tá, pô. mas Tem não que é ser mais burro. inteligente do que os outros. Não é burro. O problema dele é que ele é extremamente reativo. E ele não sabe trabalhar em grupo, se não prevalecer a opinião dele. Então, cara, o grupo descampou. O outro que eu queria que assumisse, que desse a cara a tapa, era o Teco. Só que o Teco acha que tem que vir candidato, acha que tem condições de ganhar. Espero que ganhe. Dele eu não vou comentar porque ele me pediu para não falar o nome dele, sim, então eu não posso sim. falar do Coisinha, não posso falar. Espero que ganhe. Decidiu sair hoje, porque sempre é assim. Mas ele decidiu sair, desculpa, é até uma curiosidade. Saiu? Não saiu? Não. Porque tem algumas pessoas que dizem que eu saí e voltei ao sindicato. Ele saiu. Eu saí algumas vezes Ele e saiu. voltei. Ele teve uma discussão com um membro lá. Ele estava certo. A partir da saída dele, ele sai, eu resolvo sair. Foi agora em dezembro, eu resolvo sair. Primeiro em solidariedade a ele, porque ele estava certo. Porque a parada era o seguinte: tudo que o Cimenta Erge fazia, primeiro batia no grupo do Tais. O grupo do Tais sabia antes da gente. Não pode. Porque tinha simplesmente um cara que sempre foi o rejeitadinho do Tais, que resolveu fazer as coisas. Se acha o Neymar do táxi, é o cara que mais entende de táxi. O que não é uma verdade. É voluntarioso, mas não é uma verdade. E resolveu caminhar por conta própria. E aí o Teco ficou puto. Quando eu descobri também, fiquei puto. O Teco resolveu sair. Mas aí o Teco me contou uma outra história, que hoje o Teco me contou a verdade, porque saiu, mas é algo particular. Que Não precisa vir a público, se é ele particular. tem que conversar com o Oliviero depois para se resolver. E eu já estava cansado, cara. Já estava cansado. Desde 2014